Graça e paz, Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos aqui dar início a mais um estudo. O tema hoje é batalha espiritual, ok? Vamos orar para começar? Grandioso Deus, eterno Pai está nos céus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, voltados para aprender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo habite entre nós e nos conduza no entendimento para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Batalha espiritual. Batalhas espirituais são embates que sofremos, seja atrapalhando os nossos passos, seja nos travando, seja com inúmeros problemas internos ou externos, seja na resolução de algumas questões, seja em ações de terceiros que nos trazem problemas. Essas são as perceptíveis. Há também as batalhas que o Senhor não nos permite perceber, mas ocorrem. Batalhas espirituais sempre acontecem. O primeiro desafio, como cristão, no questão de batalha espiritual, é discernir para identificar os indícios das batalhas espirituais, ter discernimento. Discernimento é dom, só que dom também é capacidade. Capacidade pode ser adquirida, buscada, aprendida, né? Então, ao longo de uma caminhada como cristão, precisamos buscar discernimento, precisamos buscar esse dom espiritual que nos permite perceber quando é um ataque maligno contra a nossa vida. Como adquirir discernimento? O conhecimento e intimidade com o Senhor. Com conhecimento e intimidade com o Senhor. Por meio de leitura, estudo da palavra de Deus, seguidos de obediência, oração, jejum e adoração. Não adianta eu querer entender o mundo espiritual se eu não leio a Bíblia, se eu não obedeço o que a Bíblia me ensina, se eu não faço jejum, se eu não adoro ao Senhor. Eu preciso entrar nessa atmosfera cultural para começar a ter uma visão espiritual de tudo aquilo que me cerca e começar a compreender o que é batalha espiritual e o que não é batalha espiritual, ok? Constante vigilância. Nem tudo que nos sobrevém é batalha espiritual. Há situações que são apenas fruto do que plantamos, seja consciente ou inconscientemente, mas tudo que nos sobrevém podemos entregar nas mãos do Senhor e Ele iniciará uma batalha a nosso favor. Nem tudo que acontece em volta da gente é ataque de Satanás, mas tudo nós podemos pedir ajuda ao nosso Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. E Ele transforma isso numa batalha espiritual a nosso favor. Tipos de batalha espiritual, vamos lá. Primeiro, afronta direta de Satanás contra a nossa vida. Isso acontece muito. Por que acontecem essas afrontas de Satanás contra a nossa vida? Por 3 motivos. Primeiro, por estarmos no caminho do Senhor. Se você está no caminho do Senhor, se você está buscando a presença do Senhor Jesus na sua vida, o diabo vai te atacar. Essas batalhas vão acontecer, não tem como fugir disso. Por estarmos sendo conduzidos para o caminho do Senhor. Às vezes você nem está no caminho propriamente dito, mas está sendo conduzido. Alguém está te levando para esse caminho. Você está começando a pensar em seguir o caminho do Senhor. As batalhas já irão começar. Ou por ter o Senhor já nos chamado e declarado o seu propósito para com a nossa vida. Você está na presença do Senhor, você tem vencido várias batalhas, algumas coisas você já percebe rápido, entrega na mão de Deus e se livra daquilo, mas você se dispôs a viver algo maior, a viver um propósito que Deus colocou na sua vida. Quando você se dispõe a fazer isso, Deus te chama para esse propósito, o diabo ouve isso e ele vai começar a vir furioso contra a nossa vida. Esse é o primeiro tipo de batalha espiritual, afronta de Satanás contra a nossa vida diretamente.
Segundo tipo de batalha espiritual é quando se faz por tentações, onde a fraqueza está na nossa própria carne, dando legalidade. Isso aí é perigoso. Nesse caso, não se trata de uma ação direta de Satanás, mas indireta, não por processo ou por condução, mas por estimulação dos desejos que fermentam no coração. Por exemplo, você se converteu, né? Jesus te lavou, te limpou, tirou seus pecados, te perdoou, e você está adorando o Senhor. Só que dentro de você existe algumas iniquidades, alguns desejos, algumas vontades de fazer a coisa errada ainda. Que isso já é um outro tipo de libertação. É a libertação das suas vontades, do seu eu. Você está liberto de Satanás, porque onde habita o Senhor, não habita mais o reino das trevas. Então você anda na presença do Espírito Santo. Só que aí, dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, ainda existem alguns desejos. O inimigo estimula isso, trazendo coisas, colocando coisas ao seu redor para te estimular a botar para fora, a praticar aquele desejo que está no teu coração, que ainda não foi convertido. Sua mente foi convertida, seu coração foi convertido, mas ainda existem desejos. Então, o inimigo atua estimulando essas defesas, essas fraquezas que o ser humano ainda continua levando. Por isso, há necessidade de nós nos consagrarmos, como eu disse lá no início, oração, jejum, adoração, para que possamos verdadeiramente nos libertar também das nossas vontades carnais. Às vezes a pessoa quer vencer uma batalha espiritual expulsando Satanás. Perfeito, ele nem está ali mais. Mas às vezes o problema está na sua vontade. Não é nem mais na ação do maligno, mas na ação da sua vontade. Terceiro tipo de batalha espiritual. Quando estamos apenas obedecendo o Senhor, fazendo a obra de maneira ativa e o inimigo se levanta contra o desenvolvimento do trabalho. Nesse caso, os ataques não são contra a sua pessoa, contra a sua vida, nem contra as suas vontades carnais, porque isso aí você já superou. Mas são contra coisas. Por exemplo, você vai fazer um trabalho para o Senhor e você precisa sacar um dinheiro para pagar uma despesa de algo que você vai fazer para o Senhor. O aplicativo do banco trava. Ou você precisa socorrer alguém que precisa da sua ajuda de madrugada, você vai pegar o carro para sair e o carro não quer pegar, ou o pneu fura. São batalhas espirituais que vão acontecendo, que não chegam diretamente no seu corpo, nem na sua vontade, mas são em coisas que estão ao teu redor, que o diabo ataca, porque sabe que isso vai atrapalhar e muito o que você está fazendo para o Senhor. Ok? Então identificamos 3 tipos de batalha espiritual. Uma direta de Satanás contra a nossa vida, uma onde o Satanás coloca estímulos para adoçar a vontade da nossa carne, e 3, quando Satanás não consegue nos atingir, mas atinge as coisas que estão ao nosso redor. Ok? Resolvendo as batalhas espirituais. Se a batalha espiritual, é o Espírito Santo que toma providências a nosso favor, seja enviando anjos ou diretamente. Enviando anjos ou diretamente. Existem situações, mas é tema para um outro estudo, que o Senhor não manda anjo para guerrear. Ele mesmo vem guerrear pessoalmente. Geralmente é quando há idolatria, ok? Ou feitiçaria, né? Não me cabe ações, discussões ou repúdio às pessoas usadas pelo maligno. Você tem que entender que é uma guerra espiritual, não é uma guerra sua contra a pessoa que está vindo contra você. É uma guerra espiritual. Essa pessoa que está se levantando contra você, essa pessoa que está sendo usada por Satanás contra você, como eu já disse, ela só está sendo usada por Satanás. Ela é uma pessoa que precisa de salvação tanto quanto eu, tanto quanto você. Então não tem que se levantar contra a pessoa, tem que entregar nas mãos de Deus e só agir de acordo com o que o Senhor orienta a partir daí. Então o que nos cabe? Posicionamento. Qual o posicionamento
nosso diante de uma batalha espiritual. Parâmetros de posicionamento diante das batalhas espirituais no nosso cotidiano. Vamos falar agora desses parâmetros. Iniciando, transformar medo, preocupações e desesperos em fé. Primeiro passo. Eu tenho que transformar meu medo, minha preocupação, meu desespero em fé. Eu tenho que entregar, quando eu entrego nas mãos de Deus, medo, preocupação e desespero não existe mais. Tudo isso agora foi substituído por fé. Fé que Deus vai resolver. Amém? Examinar a si mesmo quanto à necessidade de quebrantamento. Sempre que há uma batalha espiritual, mesmo que não seja diretamente contra a nossa vida ou contra os nossos desejos, pode ter certeza que se há batalha espiritual é porque há a necessidade de quebrantamento nosso, em algum aspecto. Sempre que há uma necessidade de quebrantamento, há uma permissão para que haja uma batalha espiritual. Por isso que nós estamos em constante crescimento, constante renovo, constante melhora, constante santificação, constante aproximação do Senhor, constante quebrantamento. Sempre vai haver quebrantamento. Examinar se a batalha é contra a vossa vida de comunhão ou contra os propósitos do Senhor para com a sua vida ou contra a obra do Senhor. Como eu disse lá, você tem que identificar qual tipo de batalha é. Dependendo do tipo de batalha que for, você vai fazer uma oração diferente em relação ao Senhor. Se a batalha é contra a sua vida, você vai clamar a Deus que tenha misericórdia da sua vida. Se a batalha é contra os seus desejos, você tem que se quebrantar ainda mais e falar, Senhor, tira isso de mim. Se a batalha é contra situações externas, você tem que declarar derrota de Satanás nessas ações, ok? E não podia faltar oração, jejum e adoração. Isso tem que acontecer. Isso é o posicionamento do cristão diante da batalha espiritual. Transformar medo, preocupação e desespero em fé, examinar a si mesmo, examinar que tipo de batalha é, tudo isso com oração, jejum e adoração. Toda batalha espiritual só ocorre por necessidade de libertação. Como eu disse, sempre há necessidade de algum tipo de quebrantamento, algum tipo de libertação. Há dois tipos de libertação. Dois. Existe a libertação espiritual e existe a libertação das próprias vontades. Libertação espiritual é ser liberto de Satanás, seja de possessão ou de condução. Existem as pessoas que estão com um demônio incorporado e existem pessoas que estão sendo conduzidas por Satanás, né? Tem que haver essa libertação. Em João 8,36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando que ele é o Filho de Deus e que se ele libertar aquele povo, se ele libertar você, você será livre, porque ele é o libertador. Ele é o que traz libertação. Então, quando você aceita Jesus, o Senhor te liberta das garras de Satanás. Você só volta para Satanás se você quiser. Se você não quiser mais viver na presença do Senhor. E o segundo tipo de libertação, esse é o mais difícil, é a libertação das próprias vontades. Lembra que eu falei dos desejos da carne? Não se trata de um aprisionamento espiritual, mas sim das próprias vontades. Está em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse texto foi até usado na política aí de maneira equivocada, mas enfim, não vou falar de política aqui. E conhecereis a verdade vos libertará. Aqui no Evangelho de João, a palavra verdade, ela é uma conotação da palavra de Deus, da Bíblia. Está aqui minha Bíblia. Da palavra de Deus, da Bíblia. Quando João fala conhecereis a verdade, ele está dizendo conhecereis a palavra de Deus e a palavra de Deus vos libertará. Libertará do quê? Das suas vontades. Porque o Senhor, Jesus, ele te liberta, você tem uma libertação de Satanás. Agora, as suas vontades requer leitura, mergulho, conhecimento. Quando você começa a estudar a Bíblia, você começa, a própria palavra de Deus, ela começa a ir
entrando por dentro da sua mente, entrando pelo seu coração, descobrindo coisas, desejos que você tinha que nem você mesmo imaginava que tinha. E aí você começa a se consertar. Quantas vezes a gente já não pegou a Bíblia para orar e ler, e depois de uma leitura, de um estudo, mesmo você tendo anos na vida de cristão, você descobre que tem coisas ainda que você tem que melhorar. Isso só acontece lendo. Pô, Jesus se me libertou, não podia me libertar das minhas vontades? Não, a sua vontade só é liberta mediante aprendizado, mediante conhecimento. Né? Você tem que ter conhecimento da palavra para se libertar das suas vontades. Mas o Senhor não podia tocar em mim e tirar? Não. Precisa que você tenha vontade, força de vontade para se libertar das suas próprias vontades, ok? Se você está se perdendo nas suas próprias vontades, não é ação do maligno diretamente contra a sua vida. Há os estímulos externos que o maligno propõe, mas existem as suas vontades, que você tem que se libertar disso. Só se liberta das vontades pecaminosas quem estuda a palavra de Deus, ok? Então, falei de duas libertações, a libertação espiritual e a libertação das próprias vontades. E uma libertação completa? O profeta Ezequiel fala disso lá no capítulo 36, verso 31, quando ele profetiza acerca do Espírito Santo e como seria a vida da pessoa na presença do Espírito Santo. Diz assim, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos, das vossas iniquidades, das vossas abominações. Ou seja, quando você lembrar de algo errado, pecaminoso, que você já cometeu ou que você já sentiu, você vai sentir nojo disso. Ou seja, as suas vontades carnais vão causar em você nojo de si mesmo. E aí você entra num quebrantamento, você entra numa consagração, num jejum, numa adoração ao Senhor para se libertar disso. Não é nem mais uma questão da sua carne estar pelejando contra o que você decidiu ser a partir de agora. Mas o que você decidiu ser a partir de agora, que é uma pessoa convertida ao Senhor Jesus, tem nojo dessas vontades. Então, mesmo que a vontade venha, isso te causa repúdio, nojo, você tem nojo do pecado. É isso que Ezequiel está dizendo aqui no verso 31 do capítulo 36, quando ele profetiza acerca de como o Espírito Santo agiria na nossa vida. Então, se você ainda não tem nojo do pecado, então você precisa de um mergulho nas Escrituras, você precisa de uma consagração, de um quebrantamento, de um toque do Espírito Santo, para que haja uma transformação completa na sua vida. Amém? Ações espirituais. Nós falamos lá em cima que não nos convém pelejar contra as pessoas, que toda ação é do Espírito Santo, na batalha espiritual. A gente ora e entrega na mão de Deus. Mas existem ações espirituais que o Senhor nos orienta a realizar. Que ações são essas? A primeira está em Marcos 16, 17, que é repreender. Diz assim, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Se batalha espiritual procede de uma iniciativa de Satanás contra a nossa vida, seja de maneira direta ou indireta, nós temos que repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Temos que realizar essa frase, temos que repreender em nome de Jesus, não em nosso nome, não porque somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que isso não nos dá poder. Mas o que dá poder é o Espírito Santo. Está repreendido em nome de Jesus. Ok? E o segundo está em 1 Coríntios 14, do 1 ao 5, que é a profetizar. Profetize. Nós temos que repreender e profetizar. Diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do 1 ao 5, diz, tirei só a parte da profecia, porque ele fala de profecia e de dom de línguas. Vou falar só da parte de profecia. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Procurai, com zelo. Lembra que eu falei lá no início que o dom
é uma capacitação que pode ser aprendida, pode ser buscada. Paulo está confirmando isso aqui em Coríntios, né? Espirituais, mas principalmente os de profetizar. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós profetizem, mas muito mais que profetizes, porque o que profetiza é maior. Ou seja, precisamos declarar a vitória do Senhor. Mas como que eu vou profetizar se eu não sou profeta, se Deus não falou nada comigo? Vamos lá, existem dois tipos de profecia. Existe a profecia direta, que é quando o Senhor fala no seu ouvido, manda você falar para alguém ou para uma pessoa, ou para uma igreja, para um grupo. E existem as profecias já determinadas aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia Sagrada. Isso aqui é a profecia, amém? Se eu declaro que está escrito aqui, eu estou profetizando. É uma profecia indireta. Deus fala comigo através da sua palavra escrita na Bíblia, e eu profetizo, ok? Existe profecia vinda direta do trono para o meu ouvido, ações específicas, e existem as profecias deste livro maravilhoso, que é a Bíblia, a Escritura, a palavra de Deus, que quando eu falo da palavra de Deus, quando eu determino a palavra de Deus, eu estou profetizando. E Satanás não vence repreensão, não vence expulsão em nome de Jesus e não vence profecia que está na palavra de Deus, porque ele nunca vai vencer a palavra de Deus. Se ele está vencendo é porque há iniquidade na nossa vida. Inclusive, iniquidade é o tema do próximo estudo, quem vai dar é o pastor Eduardo. Eu vou tentar gravar lá para postar também. Pastor Eduardo que vai trazer o próximo estudo, que é sobre iniquidade. Mas se há pecado, se há iniquidade, aí eu vou perder essa batalha. Agora, se eu me quebrantei, se eu entreguei nas mãos de Deus, eu orei, eu consigo vencer em nome de Jesus. Lembrando que a vitória tem que ser sempre em nome de Jesus. Tem que ser sempre para a glorificação do Senhor. Às vezes nós perdemos algumas batalhas porque queremos a glória para nós. A glória tem que ser sempre para o Senhor, nunca para a nossa vida. Nunca. Ok? Então, creio que conseguimos destrinchar aqui o tema, batalha espiritual, dentro da palavra de Deus. Espero que você tenha crescido na graça e no conhecimento da palavra de Deus, assim como eu cresci fazendo esse estudo, né? Entrando no ritmo dessa nova plataforma, faça a sua inscrição, né, lá aí no aplicativo, no YouTube, né? Faça a sua inscrição, ative o sininho para você receber notificações toda vez que nós postarmos um vídeo, ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.